Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Essa história se passa no ano de 2005, que não está tão distante assim dos dias de hoje. Uma transmissão ilegal começou a se espalhar pela cidade. Ninguém sabia de onde ela vinha. Ninguém sabia onde era a sede. Ninguém sabia quem era a mente por trás de tudo aquilo. Mas as pessoas sabiam que era algo muito estranho e viciante. As madrugadas nunca mais foram entediantes. A noite de céu nublado trazia um tom mais escuro, sem o brilho do luar para dar o ar da graça e fazer entrar um pouco de luz no quarto empoeirado e bagunçado do jovem Bernardo, que nesse momento estava se agarrando ao cobertor, buscando conforto contra o frio e contra o medo. A única luz vinha da sua pequena televisão de tubo de 20 polegadas, que exibia uma imagem estática de um palhaço sorridente. Volta e meia, a imagem falhava e mostrava os chuviscos da falta de sinal. Era a TV pirata, e o logo fazia questão de enfatizar esse nome, para não haver nenhuma dúvida e nenhum mistério em torno do nome do canal clandestino, que transmitia programas bizarros e perturbadores. Bernardo descobriu esse canal em uma madrugada de insônia qualquer. Como adolescente, sempre pensava em milhares de coisas que aconteceram durante o dia, pensando bastante nas possibilidades. Não conseguia dormir. Pegando o controle nas mãos e zapeando pelos canais, o encontrou por acaso. Era um número que não estava registrado na televisão, mas ainda assim, a televisão reconheceu o canal e o registrou. Um número aleatório que mudava todas as semanas. Fascinado pela aura de mistério que cercava esse canal, Bernardo não conseguia desgrudar daquela transmissão misteriosa. Uma aura de terror emanava da tela. Sozinho na escuridão, sempre que assistia aos programas, se arrependia da sua curiosidade. A programação do canal era simples. Imagens distorcidas e muitas em preto e branco, como na época dos filmes mudos. Mas a questão do som era impecável, de dar medo. Uma sonoplastia que não devia nada aos melhores filmes de terror de Hollywood. As pessoas por trás desse canal, elas são muito talentosas. Mas hoje, como se avisando de alguma coisa, a transmissão para Bernardo parecia diferente. Ele sentia que tinha algo estranho no ar. Não saberia explicar o que, mas ele sabia. Estava prestes a acontecer algo terrível. E ele queria correr para o quarto dos pais, igual fazia quando criança. Mas ao mesmo tempo que pensava nisso, vinha o orgulho do jovem. Sou quase um adulto. Não posso agir como criança. De repente, a imagem do palhaço se distorceu. Ele começou a tirar a maquiagem do rosto, borrando tudo de tinta vermelha. Com a imagem desbotada e tremida, isso dava ares de horror. Após um tempo fazendo isso, o rosto do palhaço parecia pálido e ensanguentado. Bernardo ficou horrorizado com a imagem.
Como podem fazer algo tão perfeito e assustador? Ele pensava. O palhaço, então, arregalou os olhos e falou com uma voz rouca e potente, tirada do fundo do seu peito. Era como um sussurro vindo do além. Você está me assistindo, Bernardo? Se estiver, saiba que você é meu. E eu vou pessoalmente buscar a sua alma. O terror fez todos os pelos do corpo de Bernardo ficarem em pé. Ele pensou seriamente em correr para o quarto dos pais, mas ele não conseguia sair da cama. Estava paralisado de medo. A imagem do homem que era o palhaço começou a se transformar em um monstro sinistro e horripilante, com garras e dentes afiados, olhos esbugalhados e amarelados. O som da transformação era um show à parte, muito bem elaborado. Depois disso, a imagem mudou para uma espécie de hotel abandonado. Alguém estava chegando nele para narrar histórias de fantasmas e coisas do tipo. Bernardo ficou olhando para a tela e para sua porta fechada. Ele ficou pensando se tinha fechado com chave. Decidiu se esgueirar até lá. Girou a chave e voltou correndo para debaixo das cobertas. Será que não foi tudo minha imaginação? Ele pensou. Como que ele poderia saber o meu nome? Eu imaginei isso. De repente ele pode ter falado Braulio ou Bruno. Quem sabe? Só pode ser essa a explicação. Eu estava tão nervoso que eu ouvi coisas demais. Estava Bernardo pensando, querendo se acalmar. Ele poderia simplesmente desligar a televisão e ir dormir. Mas a curiosidade sempre falava mais alto. A transmissão seguia narrando histórias macabras, de morte e sofrimento. Um baque surdo do outro lado da tela. Bernardo deu um pulo da cama. Um fantasma havia aparecido no hotel. A mulher que tinha chegado nele e estava narrando as histórias corria para longe. A câmera focava no seu rosto de desespero. Ela corria. O fantasma vinha atrás. E em um determinado momento, ela escorrega e cai em cima de algo pontiagudo no chão e entra no seu pescoço. Ela morre agonizando. O fantasma então se transforma no palhaço. É uma transição impecável de efeito e cena. E agarra a cabeça da mulher. Aponta o dedo para a tela com aquele seu olhar penetrante. Você não entendeu, Bernardo. Hoje foi ela. E amanhã será você. Bernardo não aguentou mais ver aquilo e tentou desligar a televisão. Mas o controle não funcionou. Ele tentou outras diversas vezes, todas sem sucesso. Abriu o controle e encaixou as pilhas novamente. Mas a televisão não desligava. A transmissão parecia estar impedindo isso. O jovem se via preso àquelas imagens. Talvez precisasse ver até o final. A imagem agora mostrava isso. Apareceu escrito em uma tela de fundo preto e com letras brancas. Não desligue a televisão. Assista às próximas cenas. As horas se arrastam como uma eternidade. Cada minuto uma tortura. E a todo momento, Bernardo se esconde nas cobertas. Ele rezava baixinho, pedindo ajuda a todos os santos, mas parecia que ninguém o ouvia. A tempestade continuava do lado de fora, como um lamento fúnebre de algo que estava prestes a acontecer. Finalmente, o som macabro da transmissão silenciou
e Bernardo, por um breve momento, pôde apreciar a paz. Ele tinha se levantado para desligar a televisão, mas nem pelo botão ela desligava. Tentou tirar da tomada, mas como mágica ou presa a elementos malignos, a imagem estava com chuvisco sem som, mas continuou ligada. Bernardo então decidiu ignorar e ir dormir. Mas pouco depois, quando estava quase entrando no mundo dos sonhos, o palhaço retornou à transmissão. O som sinistro voltou a ecoar pelo quarto e Bernardo levantou com um pulo. O jovem estava se sentindo vazio, exausto, como se tivesse passado por uma guerra espiritual. O palhaço estava sorrindo para ele. O terror ainda não tinha o abandonado. Ele estava dando um tchau bem lento para a tela, e a imagem do palhaço foi substituída por letras bem grandes que anunciava que depois de hoje a transmissão ilegal seria finalizada para sempre. Hoje havia sido o último dia da programação. A mensagem também agradecia a todos que assistiram, incluindo o jovem Bernardo, que era sempre um espectador muito importante. Mas ele tentou dormir, ainda mais agora que faltava pouco para o dia começar a clarear, e o galo cantar a plenos pulmões, mas não conseguiu. Assim que praticamente caiu nos sonhos, um pesadelo terrível das imagens de sons presenciados não queriam deixar o jovem dormir. Algo bateu na sua janela. Ele continuou tentando dormir. No limiar entre sonho e realidade, um outro barulho. E dessa vez parece ter quebrado o vidro. Agora mais outro. Alguém estava jogando pedras na sua janela. O menino Bernardo parece ter despertado. Coçou os olhos. Como era possível alguém estar ali? Ele morava no quarto andar de um prédio, mas ele pisou em cacos de vidro e machucou o pé. E reclamando da dor, ele abriu as cortinas, e o que ele viu o fez dar mais 2 passos para trás, se machucando ainda mais no vidro quebrado. A imagem do palhaço estava ali, flutuando na frente da sua janela. Em uma mão, uma enorme pedra. Na outra, um taco enorme de beisebol. Um pico de adrenalina. Uma experiência que poderia ter marcado a vida inteira do jovem Bernardo. Uma mente frágil e uma alma atormentada. Ele sofria com bullying na escola. Ninguém lhe dava atenção. As suas coisas serviriam apenas para serem jogadas para o alto e chutadas. O jovem se sentia um palhaço diante de uma plateia que o jogava coisas e não ria com as suas piadas. Era sempre o excluído de tudo. Passava os seus dias andando para cima e para baixo isolado, sem ter nenhum amigo. Era uma triste realidade, mas ele sempre pensou que um dia conseguiria dar a volta por cima. Mas esse dia nunca chegou. A última coisa que Bernardo viu foi o sorriso macabro do palhaço se fechando sobre ele. Seus olhos vermelhos como brasas queimando em sua alma. A transmissão ilegal se dissolveu em estática e o quarto foi tomado por um silêncio sepulcral. Na manhã seguinte, a família de Bernardo o encontrou sem vida na cama. O rosto contorcido é uma expressão de terror inimaginável. A causa da morte foi um ataque cardíaco fulminante. A transmissão nunca mais foi vista, ouvida ou falada por ninguém. Ficou como um mistério no ar. Será que ela realmente existiu?
Ou tudo não passou de imaginação de um jovem solitário? A conferir nas cenas dos próximos capítulos.